Você sabe, depois da vinheta, tô chegando com informação do Internacional para atualizar você em relação ao Colorado. Nesta terça-feira, o Inter já começa a se preparar para o duelo decisivo na Copa Libertadores contra o Nacional. Tem novidade também envolvendo o estádio Beira-Rio e uma mudança que foi feita nas últimas semanas. Mas antes da gente falar sobre isso, deixa o teu like nesse vídeo, se inscreve aqui no canal, ativa as notificações e bora falar de Internacional. E antes que eu receba a corneta, já vou logo me defendendo, tá? Eu tô gravando aqui de azul, mas é a camisa da Argentina. Vou até erguer aqui para vocês, camisa da AFA da Argentina, uma camisa retrô. Alguns jogadores argentinos aí no Internacional, Bernabé, Mercado, D'Alessandro, enfim. Então, não se estressem com a minha camisa em tons azuis. Mas começando o vídeo desta terça-feira, pessoal, eu quero falar sobre Libertadores da América, porque o Inter fez nesta manhã o seu primeiro treinamento, já o seu penúltimo treino, né? Porque o Inter vai ter somente duas atividades, uma hoje pela manhã e amanhã na quarta-feira, antes da partida decisiva, duelo da vida, jogo do ano contra o Nacional de Montevideo. O Inter tem uma principal dúvida na sua escalação. O técnico Roger contará com o retorno de 5 jogadores titulares. São eles Vitão, Bernabé, Fernando, Bruno Henrique e Alan Patrick. Os 5 foram poupados da partida contra o Botafogo no Rio de Janeiro e agora retornam normalmente. Inclusive, uma informação de bastidor. Depois da partida contra o Botafogo, o Alan Patrick esteve em contato com alguns repórteres lá no Rio de Janeiro e disse que estava bem, que estava 100%, não sentindo a coxa, nenhum problema físico, ou seja, o camisa 10 do Inter está 100% apto a atuar na partida contra o Nacional na quinta-feira. Vocês podem até me perguntar, Sonda, mas ele era uma dúvida? Não, mas é sempre bom perguntar, né, pro Alan Patrick, porque como ele havia sentido a coxa antes da partida contra o Atlético Nacional, foi até dúvida para a partida, alguns poderiam pensar que ele teria voltado a sentir, por isso foi preservado. Não, não tem nada disso, foi apenas uma escolha física do Roger de preservar o Alan Patrick, mas ele está 100% para o jogo desta quinta-feira. Além desses 5 retornos, pessoal, o Internacional tem uma grande dúvida sobre o seu esquema que vai ser utilizado. E o Roger já começou a trabalhar isso hoje no treinamento pela manhã, mas define mesmo qual o time que joga amanhã, na atividade de quarta-feira, antes da viagem para Montevideo. O Roger deve optar por ou um time com o Thiago Maia, mais uma vez com os 3 ditos volantes, que muita gente tem reclamado, a torcida do Inter não gosta desse esquema, mas o Roger tem utilizado nos últimos jogos. E considerando que é um jogo fora de casa, que o empate não é de todo ruim, embora a vitória seja muito melhor, obviamente, mas o Roger sim cogita essa possibilidade. A outra possibilidade é da saída do Thiago Maia, ele que foi titular no último jogo, e da volta do Tabata ao time titular do Internacional. Ele que atuou também contra o Botafogo pelo lado direito, pode ser também uma alternativa utilizada pelo técnico Roger Machado. Uma outra dúvida que eu coloco para vocês é em relação ao Luca. Será que o Roger vai apostar mesmo no Luca como centroavante nesse jogo decisivo ou ele pode mais uma vez mudar? E aqui eu quero resgatar uma ideia que o Roger já trouxe em uma entrevista coletiva recente, que foi utilizar o Wesley como centroavante. Eu não acredito muito nessa possibilidade, até por ser um jogo físico, o Nacional tem zagueiros mais fortes, o Wesley teria muita dificuldade de jogar de costas, o Inter possivelmente vai ter mais a bola, porque o Nacional está se preparando para jogar mais uma vez com uma linha de 5 atrás. Ontem eu estava ouvindo a Rádio Sports 890, que é a principal lá de esportes do Uruguai, e eles estavam falando, eu ouvi o setorista do Nacional falando sobre repetir o time que jogou contra o Inter aqui no Beira-Rio. Então a tendência é de uma linha de 5 atrás do Nacional, mais uma vez, com um ataque de velocidade, um ataque móvel para explorar os contra-ataques. Então parece muito claro que a ideia do Nacional é dar a bola para o Internacional
e jogar em transição. Por isso, não sei se eu acredito tanto nessa possibilidade do Wesley como centroavante, o Luca no banco. Acho que o Roger vai insistir com o Luca na partida contra o Nacional, e aí teria um time mais ou menos com Antony, Aguirre, Vitão, Vitor Gabriel, Bernabei, Fernando, Bruno Henrique, Thiago Maia ou Tabata, Alan Patrick, Wesley e na frente o Luca. Não deve fugir muito disso o time do Internacional para o jogo deste meio de semana, quinta-feira contra o Nacional. Aliás, hoje à noite estou embarcando para Montevidéu, já amanhã trago os detalhes direto da capital uruguaia e a gente vai falar muito sobre o clima, sobre tudo que antecede essa partida mais que importante do Inter pela Copa Libertadores da América. O Internacional, pessoal, que vem de uma sequência muito grande de jogos fora de casa. O Inter visitou o Corinthians, depois visitou o Atlético Nacional, teve o Botafogo no fim de semana, agora tem o Nacional e só no final de semana volta a Porto Alegre a jogar no estádio Beira-Rio. E uma informação que foi trazida pelos colegas da Rádio Gaúcha, Felipe Duarte e Valéria Poçamai, um abraço para os dois, são grandes amigos, grandes colegas, e eles trouxeram a informação de que o Inter aproveitou essas cerca de 2 semanas longe do Beira-Rio para fazer uma troca do gramado de inverno. O Inter geralmente faz essa troca, né, enfim, quando chega próximo do inverno, porque precisa trocar a sua grama e viu nesse momento, sem jogos no Beira-Rio, uma oportunidade importante para fazer essa troca do gramado. Ou seja, na partida já do fim de semana contra o Mirassol, o gramado já será o novo gramado de inverno. Pode ser, inclusive, que ele não esteja nas suas melhores condições ainda, mas será um gramado recém-plantado no estádio Beira-Rio. A minha grande dúvida, pessoal, é do porquê o Inter não fez essa troca ou não esperou para fazer a troca na parada para o Super Mundial, que acontece lá em julho. Talvez porque o gramado já precisasse ser trocado para esses jogos que antecedem a parada para o Super Mundial. O Inter vai ter aí cerca de 7 jogos ainda pela frente, tanto fora de casa como em casa. Talvez uns 4 jogos desses sejam no Beira-Rio. Então o Inter já aproveitou, já fez essa importante troca no seu gramado para o segundo semestre. Aproveitando também, pessoal, sobre o estádio Beira-Rio, o Inter, claro, vocês já sabem, cedeu o estádio, vai ceder o estádio para a Copa do Mundo Feminina em 2027. Mas fiquem tranquilos, a FIFA já comunicou à CBF que o Campeonato Brasileiro terá que ser parado durante esse período. Muitos estádios estarão cedidos à FIFA para a disputa desse torneio, ou seja, não teremos calendário do futebol brasileiro, nem da Libertadores, nem da Sul-Americana durante a Copa do Mundo Feminina. Ou seja, o Inter não vai perder o seu estádio, não vai precisar jogar em Caxias do Sul, não vai jogar em outro local. O estádio Beira-Rio estará de volta assim que a competição terminar, e aí voltam os campeonatos da CBF e também da Conmebol Libertadores e também da Sul-Americana. Agora, o Inter terá que fazer algumas reformas no estádio Beira-Rio. E isso foi também trazido pelo Josimar Farina, da Rádio Gaúcha, que é um repórter muito importante, geralmente faz notícias do geral, mas é um cara muito bem informado também em relação a notícias do esporte, quando também se fala em estádios. Então, o Inter deve fazer algumas pequenas reformas, alguns ajustes que a FIFA solicitou para ter o seu estádio nessa competição internacional, competição importante, 2027, estamos ainda distantes, cerca de 2 anos, mas certamente um evento que vai, mais uma vez, colocar o Inter no mapa do futebol mundial. Bom, pessoal, eu volto ainda nesta terça-feira com o vídeo da noite para a gente atualizar tudo que acontecer ao longo desta terça-feira, certamente com novidades ainda em relação ao treinamento desta manhã no CT Parque Gigante. Treino que acabou de terminar, ou seja, as informações começam a aparecer ao longo da tarde e a gente, claro, traz aqui no canal. Deixe teu like, se inscreve aqui embaixo, ativa as notificações e eu volto no próximo conteúdo. Valeu e até mais!